especial nessa noite. Nós vamos ler o Evangelho de Lucas. Vamos fazer essa leitura no capítulo 1. Vamos ler a partir do versículo 5. Eu vou pedir hoje que a minha esposa leia. O texto é um texto um pouco extenso, uma leitura um pouco extensa. Por isso eu não vou fazer a leitura com os irmãos, para a gente ganhar tempo aqui. Tá bom, irmãos? Que oração já? 8. Eu quero terminar o mais rápido possível. Acredito que até a meia-noite eu consiga fazer isso. É brincadeira, irmãos. Até 8:55 no máximo. Tá bom? Eu sei que você levanta cedo amanhã, assim como eu também. Mas eu tenho certeza que Deus tem uma palavra ao nosso coração nessa noite. Então, abra o seu coração, dobre a sua atenção, e o Senhor vai falar conosco de uma forma especial. Lucas capítulo 1, versículo 5 em diante. A esposa vai estar fazendo leitura. No tempo de Herodes, rei da Judeia, havia um sacerdote chamado Zacarias, que pertencia ao grupo sacerdotal de Abias. Isabel, a mulher dele, também era descendente de Arão. Ambos eram justos aos olhos de Deus, porque obedeciam de modo irrepreensível a todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Eles, porém, não tinham filhos, porque Isabel era estéril e ambos eram de idade avançada. Certa vez, estando de serviço o seu grupo, Zacarias servia como sacerdote diante de Deus. Ele foi escolhido por sorteio, de acordo com o costume do sacerdócio, para entrar no templo do Senhor e oferecer incenso. Quando chegou a hora de oferecer incenso, o povo todo estava orando do lado de fora. Então o anjo do Senhor apareceu a Zacarias, à direita do altar do incenso. Quando Zacarias viu o anjo, ficou assustado e dominado pelo medo. O anjo, porém, lhe disse: não tenha medo, Zacarias, pois a sua oração foi ouvida. Isabel, a sua mulher, dará a você um filho, e você lhe dará o nome de João. Ele será motivo de prazer e alegria para você, e muitos se alegrarão por causa do nascimento dele, pois será grande aos olhos do Senhor. Ele nunca tomará vinho nem bebida fermentada e será cheio do Espírito Santo desde antes do seu nascimento. Fará retornar muitos do povo de Israel ao Senhor, o Deus deles. Ele irá diante do Senhor, no espírito e no poder de Elias, para fazer voltar o coração dos pais aos filhos e os desobedientes à sabedoria dos justos, e assim deixar um povo preparado para o Senhor. Zacarias perguntou ao anjo: como posso ter certeza disso? Pois sou velho e a minha mulher é de idade avançada. O anjo respondeu: sou Gabriel, estou sempre na presença de Deus. Fui enviado para transmitir a você essas boas novas. Agora você ficará mudo, não poderá falar até o dia em que isso acontecer, porque não acreditou nas minhas palavras, as quais se cumprirão no devido tempo. Enquanto isso, o povo esperava por Zacarias, estranhando a sua demora no templo. Quando ele saiu, não conseguia falar nada. Então o povo percebeu que ele tivera uma visão no templo. Zacarias fazia sinais para eles, mas permanecia mudo. Quando terminaram os dias do seu serviço sacerdotal, ele voltou para casa. Depois disso, Isabel, a sua mulher, engravidou e durante 5 meses não saiu de casa, pensando: isto é obra do Senhor. Agora ele olhou para mim favoravelmente para desfazer a minha humilhação diante do povo. No 6º mês, Deus enviou o anjo chamado Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo, aproximando-se dela, disse: saudações, agraciada, o Senhor está com você. Maria ficou assustada com essas palavras, pensando no que poderia significar essa saudação.
O anjo, porém, lhe disse: não tenha medo, Maria, pois você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz a um filho, e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, o seu pai, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. O seu reino jamais terá fim. Maria perguntou ao anjo: como acontecerá isso, uma vez que sou virgem? E o anjo lhe respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo Filho de Deus. Também Isabel, a sua parenta, terá um filho na velhice. Aquela que dizia ser estéril está no 6º mês de gravidez, pois nada é impossível para Deus. Maria respondeu: sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então o anjo a deixou. Amém. Queridos, é um texto bastante conhecido e na leitura narra de fato o que aconteceu na íntegra dentro dessa história. É bem verdade que dentro da leitura, quando nós lemos rapidamente, é óbvio que nós não conseguimos absorver tudo aquilo que o texto quer nos mostrar. Também, se nós não pedirmos ao Senhor que Ele abra o nosso entendimento espiritual para compreender também o que está por trás, nas entrelinhas, aquilo que o Senhor quer comunicar, não é? Para que possamos também entender por revelação a parte espiritual, não só escrita, mas a parte espiritual por trás do texto que aí está escrito, nós não compreenderemos se não for o Senhor. Então eu quero que você dobre a sua atenção, deixe o teu coração sensível para compreender algumas coisas que iremos falar nessa noite. A primeira coisa que ao ler esse texto eu compreendi vai falar acerca de João Batista. Na verdade, João, aquele que batiza, por isso deram o nome para ele de João Batista, pois ele apareceu no Jordão, já lá na frente, é claro, batizando, não é? E por isso, João, o que batiza, ou João Batista. A verdade é que João aqui, ele representa o último, ou o profeta que antecedeu o Messias, Jesus, Messias, o esperado, né? Messias esperado. Então, todos os outros profetas que profetizaram antes de João, profetas renomados, tiveram os seus nomes escritos em alguns livros da Bíblia, como Daniel, Ezequiel, Jeremias, Isaías, Abacuque, Sofonias e tantos outros. E outros também que não tiveram os seus nomes escritos num título do livro, né? Mas homens como Elias, Eliseu, homens que não estiveram ali os seus nomes escritos, mas que foram profetas renomados, profetas que tiveram um ministério fecundo e muito grande na história dos judeus, dos hebreus. E aqui nós temos a história falando de o profeta que antecede Jesus. Uma Bíblia diz que ele era a voz que clama no deserto, aquele que iria preparar o caminho do Senhor. O texto vai começar falando acerca do seu pai, Zacarias, que era sacerdote. O sacerdote tinha como função o trabalho do templo, não o templo como o nosso aqui,
local que nós nos reunimos sentados, ouvindo a palavra, outros cantando adoração. Não. O templo daquela época, quem entrava no templo para oferecer culto a Deus através de sacrifício dos animais era o sacerdote, e uma vez por ano o sumo sacerdote fazia isso. E a Bíblia diz que neste tempo o sacerdote Zacarias, que tinha essa responsabilidade de servir no templo, de trabalhar no templo, o serviço de adoração no templo, ele foi incumbido de entrar no templo para oferecer o sacrifício de adoração, o sacrifício do incenso. A Bíblia vai dizer que enquanto ele estava de frente com o incensário, ou melhor, de frente com o altar do incenso, apareceu-lhe um anjo, o anjo Gabriel apareceu para ele do lado direito do altar do incenso. É importante a gente entender também aqui o que era o altar do incenso, porque o anjo aparece para ele exatamente ao lado direito deste móvel que foi construído para estar ali, e tinha um significado, é claro que tinha um significado. Deus não faz nada sem propósito. Então observe que dentro do templo tinham tantas outras coisas, como por exemplo no átrio, logo na entrada da porta, o altar do sacrifício. O anjo não apareceu ali. À frente do altar do sacrifício, a bacia de bronze que o sacerdote usava para lavar as mãos, o anjo não apareceu ali. Mais à frente, no lugar santo, já dentro da tenda, ao lado esquerdo, encontrava-se ali o candelabro, o anjo não aparece ali. Ao lado direito, a mesa dos pães, o anjo também não aparece ali. Mas à frente, na frente da cortina, do véu que separava o lugar santo do lugar santíssimo, ou o lugar santo dos santos, na frente do véu estava ali o altar do incenso. E o anjo aparece exatamente ali. Por que que o anjo aparece exatamente ali? Eu quero crer, porque ali no altar do incenso era o local onde representava a adoração dentro do tabernáculo, dentro do templo. Por quê? 3 especiarias, quem está comigo diga amém. 3 especiarias era levada pelo sacerdote para o altar do incenso. 3 especiarias. A primeira especiaria era o gálbano. A segunda especiaria era a ônica. A terceira especiaria era o estoraque. Cada uma dessas especiarias, elas exalavam um cheiro, um perfume. E esse perfume Deus havia estabelecido em Êxodo 30, versículo 34. Deus havia estabelecido que esses 3 perfumes, essas 3 especiarias, o homem não poderia usar para perfume de si próprio. Ele não poderia usar como você usa o seu perfume. O homem não poderia usar esse perfume. Por quê? Porque isso era usado como um perfume para Deus cheirar. Era uma adoração preparada exclusivamente para Deus. Eram 3 tipos de perfumes preparados exclusivamente para Deus. Portanto, o perfume aqui, ele tem a ideia de adoração. Observe, o gálbano, ele era uma especiaria. Dobre a sua atenção para compreender isso. O gálbano era uma especiaria
que ele exalava o seu cheiro através do fogo, ou através de bater em suas folhas, de massacrar as suas folhas, de macetar as suas folhas. Depois de colhida, ou era batendo, ou era queimando, para que o seu cheiro exalasse. E isso vai falar de dois tipos de adoração que é produzida em nós, porque às vezes quando nós estamos em sofrimento, quem está comigo diga amém, passando por alguma dificuldade, essa dor, ainda em dificuldade, essa dor pode produzir adoração, e essa adoração é uma adoração sincera. Quantas vezes você, em momentos de dificuldade, ainda assim, você adorou o Senhor, e essa adoração veio do fundo do seu coração. Também, queimada, e aqui agora queimada, adoração queimada, exalando o cheiro através do fogo, fala do fogo do Espírito, que aí é algo produzido do Espírito em nós, pois a Bíblia diz que a nossa adoração, ela deve ser também em espírito e em verdade. Então o fogo do Espírito Santo queimando em nossos corações, produz através de nós uma adoração sincera a Deus. Agora observe, havia também a outra especiaria, que era a ônica. A ônica era uma especiaria que era encontrada somente no fundo do mar. Isso fala de profundidade. Deus queria que tirasse algo profundo, um lugar difícil, de difícil acesso, e pegasse e entregasse no altar do incenso, para que ele cheirasse aquele perfume. Isso fala de uma adoração profunda, uma adoração que ela não sai simplesmente dos lábios como glória a Deus, não sai simplesmente como palavras jogadas ao vento. E eu quero crer que as nossas palavras não são jogadas ao vento. Quando nós adoramos e glorificamos ao Senhor, nós fazemos isso com entendimento. Mas nós vamos ver na Bíblia alguns homens que fizeram isso de forma muito profunda, e se nós formos perceber os textos escritos, nós vamos ver quão profundo foi aquela adoração. Como por exemplo, elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Profundo, né, irmãos? Já saiu alguma vez da sua boca alguma oração em forma de adoração, algo tão profundo que você sentiu, falou assim: parece que isso nem veio de mim, parece que veio lá de dentro. É algo profundo, é algo que vem lá do íntimo da sua alma, sabe? Parece que eu vejo quando o salmista, ele começa a escrever o Salmo 23, como é profundo essa adoração. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Que ainda que eu andasse, olha que profundidade, ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, eu não temerei mal algum. E ele vai mais profundo, sabe por quê? Porque tu estás comigo. A tua vara, o teu cajado me consola. Ele vai mais profundo. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. E ele vai descendo mais profundo, e ele vai dizendo: unja a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor seguirá-me todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Oh, como isso é profundo!
profundo nós olharmos, Davi era muito profundo na sua adoração. Então a adoração fala de algo profundo, algo que vem lá de dentro, algo que vem do fundo da nossa alma. E eu queria que você, por alguns segundos, fechasse agora os seus olhos e permitisse, não fale nada. Se não vier do fundo da sua alma, não diga nada. Feche os seus olhos um minuto. Mas se vir alguma coisa lá de dentro, deixa sair dos seus lábios. Se vir alguma coisa lá do fundo da sua alma, e você sentir desejo de declarar aquele que é eterno, aquele que é todo poderoso, aquele que é santo, aquele que é Senhor, aquele que é Criador, e você sentir vontade de declarar para Ele uma oração, um cântico, algo que saia do mais profundo do teu ser, e você sentir que isso vem do fundo, bem do fundo, libere agora dos seus lábios. Deixa sair agora da sua boca. Diga para Ele o quanto você o ama. Diga para Ele o quanto você deseja estar perto dEle. Diga para Ele o quanto você deseja ser transformado, mudado, o quanto você quer crescer junto dEle. Deixa sair isso. Eu te dou alguns segundos, alguns minutos para fazer isso agora. Faz isso. Mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Mais fundo, leva-me onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, quero quero é te ver, me envolva com tua glória e poder, tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser, tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com tua glória e poder, tua majestade é real, tua voz ecoa. Tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com tua glória. Oh, com deixar a paia. Oh,
outra especiaria era o estoraque. Estoraque era uma árvore que ela, de tempos em tempo, pelas suas folhas, pingava um resíduo, e aquele resíduo era espontâneo, era de tempo em tempo, não escorria o tempo todo. De tempo em tempo, aquele resíduo descia. E o Senhor falava, através dessas 3 especiarias: a nossa adoração, ela tem que ser uma adoração onde é produzida pelo fogo do Espírito, ou ainda que no sofrimento da nossa alma a gente possa adorá-lo. Ele tem que ser uma adoração profunda e tem que ser uma adoração espontânea. Eu sei que nós, quando estamos pregando, nós temos o costume de dizer: glorifica a Deus, aí você glorifica. Adora ao Senhor, aí você adora. Mas o Senhor espera de nós que ainda que o pregador não diga, que ainda que o cantor não te chame, não te impulsione a fazer isso, você faça isso de forma espontânea. Você mergulhe de forma espontânea. Você cante de forma espontânea. Você glorifique de forma espontânea. Você adore de forma espontânea. E quando há espontaneidade na adoração, então as pessoas às vezes nem compreendem. Tem alguns que dizem assim: por que gritar tanto? Até fico olhando para o lado, essa pessoa está passando mal. Não é, porque só Deus sabe o quão profundo está essa adoração. E só Deus sabe quanto tem sido espontânea essa adoração. Espontaneidade. E quando o sacerdote chega diante do altar, depois que ele está fazendo isso, então nesse momento o anjo aparece. Deu para pegar aí? Quando nós adoramos, uma mensagem do céu chega. Eu vou dizer de novo: quando nós adoramos o Senhor, uma mensagem do céu chega. Olha para o teu irmão e diga para ele assim: ó, tem uma chave que você pode virar na sua vida agora. Porque quando você adora de forma espontânea, quando você adora de forma profunda, uma mensagem do céu chega. Uma mensagem do céu chegou. E quando chega essa mensagem do céu, a mensagem do céu, quando chega, acho que eu vou fazer mais uma meia hora, 40 minutos. Só para não judiar de vocês. Escute. Quando a mensagem do céu chega, a mensagem do céu é: Zacarias, tu vai ter um filho. E Zacarias era um Zacarias era um sacerdote. Olha, irmãos, e quando chega a mensagem do céu para Zacarias, ele diz assim: ó, você terá um filho. Ele vai dizer assim: como, versículo 18, ele vai dizer assim: como eu posso ter certeza disso, sendo eu já velho, e a minha senhora, a minha esposa, é estéril e velha? Eu quero que você compreenda, no versículo 34, se não der para abrir, depois você vê, versículo 34, o anjo Gabriel, o mesmo anjo que apareceu para Zacarias, aparece também, o mesmo anjo Gabriel aparece para Maria. Ele aparece para Zacarias no templo e aparece para Maria em outro lugar. Escute, observe o que eu vou lhe dizer. O mesmo anjo que apareceu para Zacarias apareceu para Maria. A diferença aqui é que quando o anjo diz para Zacarias: você terá um filho, ele diz assim: como eu posso ter certeza que eu terei um filho, se eu já sou velho e a minha senhora, que também é velha, ela é estéril. A diferença dele para Maria é que Maria diz quase a mesma coisa de forma diferente. Maria diz assim: ó, como que isso vai acontecer se eu sou virgem?
A resposta do anjo para um é de uma forma e para outro é de outra forma. Veja, a resposta do anjo para Zacarias é: você vai ter um filho, mas vai ficar mudo a partir de agora. Por quê? Porque não creu. Como não creu, pastor? Não creu porque ele disse: como eu posso ter certeza? Se eu já sou velho, minha esposa é velha e estéril, como eu posso ter certeza? Ele não deveria ter feito isso. Mas a verdade é que aqui as suas palavras denunciam quem de fato ele é. As palavras dele denunciam no que realmente ele crê. A diferença das palavras de Maria, por quê? Porque as palavras de Maria é: como que isso se dará? E por que tem diferença, pastor? Tem diferença que Maria, ela tinha por volta de 16 a 17 anos de idade. Portanto, ela não tem marido. Ela estava prometida para casar com José, mas ainda não tinham casado. Amém, irmãos? Então ela pergunta: como que vai acontecer isso? Eu sou virgem, não sou casada. Então ela tem direito de perguntar. E ainda que se ela tivesse, de alguma maneira, não acreditando que não é o que o texto vai dizer, ela tinha ainda um ponto. Por que ela tinha um ponto? Porque ela ainda era jovem. E o jovem tem direito de, não vou dizer direito de errar, mas tem o direito de perguntar quando não sabe. Quem está comigo, diga amém. Então o anjo vem e diz algo tremendo para ela. Como que isso vai acontecer se eu sou virgem? Aí o anjo vai dizer: o Espírito Santo te cobrirá e tu se encontrará grávida. Aí sabe qual é a resposta dela? Sabe o que ela diz? Ela diz assim: eu sou tua serva, e que se cumpra em mim toda a sua vontade. Olha a diferença da menina de 16, 17 anos para o sacerdote velho já dentro do templo. Então o que o Senhor julga? O Senhor julga a minha posição, o Senhor julga o meu tempo de crente, o Senhor julga as minhas palavras. Por quê? Porque Ele está falando com um sacerdote dentro do templo. O sacerdote já deveria crer, ele deveria saber que Deus fez isso muitas outras vezes. Ele fez com Abraão, Ele fez isso com Jacó, Ele fez isso com Ana, Ele fez isso muitas outras vezes. E como é então que o sacerdote está dentro do templo dizendo: como eu posso ter certeza? Espera um pouquinho, você não crê na Bíblia, Zacarias? Você não é um sacerdote, Zacarias. Como você não pode crer? Então Deus, escute o que eu vou lhe dizer. Deus, dependendo da minha posição, Deus não tolera a minha incredulidade. Olha para o irmão que está ao seu lado, diga para ele assim: que nível você está diante de Deus? Deus vai analisar isso. Quando a palavra dele vem ao nosso coração, nós temos que dizer como Maria: que se cumpra em mim a tua vontade, Senhor. E não como que isso se dará se eu já sou velho e a minha mulher é estéril. Então, como resposta disso, o Senhor vai dizer: a minha palavra vai se cumprir, porque eu não sou homem para mentir e nem filho de homem para se arrepender. Eu falo, eu cumpro. O Senhor vai cumprir, mas agora você vai ficar mudo e só vai voltar a falar até que esse dia se cumpra. Ele só volta a falar, irmão, depois que João nasce. Depois que João nasce. Então aprenda uma coisa, entenda uma coisa aqui: o Senhor quer que quando nós recebemos a sua palavra, nós creiamos nessa palavra, nós aceitamos esta palavra. Crer significa aceitar como verdade. Nós temos que crer. Pastor, mas eu ainda não tenho capacidade suficiente, entendimento suficiente para crer em tudo. Eu entendo, mas o primeiro passo é aceitar como verdade. Olha para o teu irmão e diga: aceite a palavra como verdade, ainda que você não entenda tudo. Por quê, pastor? Porque isso vai aumentando com o passar do tempo. Em Romanos capítulo 10, versículo de número 17, a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus.
O que isso quer dizer? Quer dizer que quando eu aceito a palavra, creio na palavra e aceito ela como verdade na minha vida, a partir deste momento a fé começa a vir. Ela vem vindo. Olha para o teu irmão e diga: enquanto você está crendo, a fé está vindo. Porque você está crendo e está ouvindo a palavra. Enquanto você está crendo e ouvindo, a fé também vem ao teu encontro. E a fé vem pelo ouvir. Só que o texto não diz assim, ó, preste atenção. O texto não diz assim, ó, a fé vem pelo ouvir a palavra. O texto diz assim, ó, a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra. Por que, pastor, ele diferencia as duas coisas? Por quê? Porque na verdade a fé vem pelo ouvir. Mas ouvir mesmo, ouvir, a capacidade de ouvir, só vem pela palavra. Muita gente pode até ouvir, mas não vai ter fé, porque não vai ouvir a palavra. Mas quando a palavra é ouvida, então a palavra abre o ouvido, e quando abre o ouvido, a fé chega. Quem entendeu isso aqui? Compreendeu? Deu para pegar? Então escute, primeiro creia, depois a fé chega. E quando a fé vai chegando, nós vamos vivendo coisas extraordinárias com Deus. A Bíblia diz que, em Hebreus capítulo 11, versículo 6, a Bíblia diz que sem fé é possível agradar a Deus. Por quê? Porque importa, é necessário que todo aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Então veja que o Senhor está dizendo assim, ó, vocês precisam se aproximar e crer, entender que a fé vai crescendo a cada dia dentro de vocês. Vocês precisam saber que é assim. E quando nós vamos entendendo, e vamos lendo, e vamos acreditando, e daqui a pouco a palavra de Deus vem ao nosso coração, o que Deus espera? Deus espera que a gente creia, Deus espera que a gente aceite, Deus espera que a gente entenda o que Ele está falando. Então deixa eu te dizer, para de dizer isso, eu não estou entendendo, mas na verdade Deus sabe. Tem coisas que a gente não entende. Não, Deus quer que a gente entenda. Deus quer que a gente compreenda qual é a sua vontade para nós. Deus quer que você saia daqui hoje pegando a parte importante que Deus gostaria de falar com você de forma clara, específica e de forma revelada ao teu coração. E nesse momento em que a palavra é revelada ao teu coração, Deus quer que você saia daqui entendendo e crendo o que Ele falou para você. Não saia daqui dizendo, parece que não foi comigo. Não, Deus fala com os presentes e não com os ausentes. Deus está falando com alguém aqui nessa noite. A Bíblia diz que quando nós nos reunimos, os segredos dos corações dos homens é revelado. Sabe o que eu estou pregando? Eu estou pregando que enquanto eu estou falando aqui da palavra, Deus está mostrando a necessidade do teu coração. Deus está olhando para o teu coração e dizendo para o pregador, prega, 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 porque enquanto você prega, eu revelo o coração deles e falo com eles. Está entendendo isso? Você chegou aqui talvez com o teu coração aflito, precisando de uma resposta. Deixa eu te dizer, Deus viu, Deus leu os seus sentimentos, Deus compreendeu os teus sentimentos. E enquanto eu estou pregando, a mensagem está chegando aí, e ela vem como revelação dos segredos do seu coração. É por isso que você volta para casa dizendo assim, será que o pastor estava lá do lado? Nós estávamos conversando, ele nem estava em casa, ele nem sabia, eu estava sozinho quando eu orei. Mas o Espírito de Deus, Ele sonda o meu e o seu coração. Observe, então há uma diferença muito grande. Deus espera que depois que nós entendemos, depois que nós ouvimos a palavra, crescemos na sua palavra, Ele espera que nós creiamos de forma clara. Agora, observe que a Bíblia diz, depois que o anjo falou com Zacarias,
Ele voltou para casa, a sua esposa engravidou. Parece que ele creu depois, né, irmão? Ele já era velho, né? Alguém pode pensar assim: velho, eu acho que os velhinhos, eles nem têm mais forças, né, para namorar, né? Mas ele acreditou. Ele voltou para casa e falou: vou fazer cumprir esse negócio aí. E foi lá e coabitou com a esposa. E a Bíblia diz que a mulher engravidou, irmão. Olha para o teu irmão e diga para ele assim: quando Deus falar, vai na direção da profecia, porque vai cumprir. E ele foi na direção. Vamos lá, mulher, Deus falou. E a Bíblia diz que a mulher ficou grávida. E ela começou a dizer: o Senhor fez isso. Foi o Senhor quem fez isso. E 5 meses depois que essa mulher estava grávida, 6 meses depois que essa mulher estava grávida, o mesmo anjo aparece para Maria e diz para ela: ei, aquela que era estéril e velha, já avançada em idade, ela está grávida e terá um filho. Versículo 37, ele diz: porque para Deus nada é impossível. E quando Maria soube que Isabel estava grávida, ela arrumou a sua bagagem e foi fazer uma viagem para a casa de Isabel. Falou: vou passar uns 3 meses lá. E foi para lá. E a Bíblia diz que Maria, quando chega na casa de Zacarias e entra na porta e saúda a Isabel, diz a Bíblia que o menino, o Joãozinho, no ventre, irmão, ele salta no ventre da mãe. E no momento que ele salta no ventre da mãe, diz a Bíblia que Isabel foi cheia do Espírito Santo. E quando ela foi cheia do Espírito Santo, irmão, a Bíblia vai dizer que ela começa a declarar algumas palavras. Ela começa a dizer, eu vou simplificar para vocês aqui, ó. Ela começa a dizer assim: ah, que honra receber na minha casa a mãe do meu Senhor. Quem falou para ela? Quem falou alguma coisa para ela? Irmãos, o anjo tinha acabado de falar com Maria. Maria foi para a casa de Isabel. Não tinha nem barriga ainda em Maria. Chegou lá, zeradinha, fininha. Mas quando ela chega, Isabel sente a presença daquele que já estava no ventre de Maria. João sente a presença daquele que já estava no ventre de Maria. Ela não chegou lá barriguda não. Isabel é que estava no 6º mês. Maria estava começando agora. Estava no início das primeiras semanas. Estava no início. Mas ainda já, lá no início, João já sentiu a presença daquele que lá na frente ele vai dizer: esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E quando ele salta no ventre, que Isabel fica cheia do Espírito Santo, ela começa a declarar palavras que ninguém tinha falado para ela. Não tinha nem como ela perceber que Maria estava grávida, e nem a história de Maria, e nem o que o anjo tinha falado para Maria. Ela não sabia de nada. Mas eu quero te dizer uma coisa: o Espírito Santo tinha enchido Isabel. O que quer dizer isso, pastor? E quando nós somos cheios do Espírito Santo, nós começamos a falar coisas que às vezes nem nós sabemos, nem nós entendemos. Não, você não entendeu. Eu estou dizendo para você que Maria, quando chegou na casa de Isabel, a presença de Jesus no ventre da Maria fez João saltar no ventre de Isabel. E quando ele saltou do ventre de Isabel, Isabel ficou cheia do Espírito Santo. E pelo fato de ter ficado cheia do Espírito Santo, começou a falar coisas que, se ela estivesse na carne, se não fosse o Espírito Santo, ela não teria falado, ela não teria dito.
mas porque ela ficou cheia, ela começou a dizer. E o que ela disse? Ela disse: ah, que honra receber na minha casa a mãe do meu Senhor. Só o Espírito Santo é quem poderia dizer isso na boca de Maria Isabel. Só o Espírito Santo poderia falar isso. Sabe o que eu estou dizendo para você? É que quando você estiver cheio do Espírito Santo, você falará coisas que você não vai entender, a sua mente não vai compreender. É por isso que o homem não consegue entender, porque quando nós estamos cheios do Espírito Santo, a gente fala línguas estranhas. O mundo olha para nós e diz: esse povo está louco, eles não sabem o que estão dizendo. Mas deixa eu te dizer uma coisa, não sei mesmo, mas o Espírito Santo, quando enche uma pessoa, ele fala através de nós coisas que a gente não entende. A gente não entende, irmão. Não dá para compreender. Eu acredito que Maria, se fosse eu teria dito: como você sabe? Aí Isabel iria dizer: eu não sei, eu só sei que sei. Revelação é assim, irmão. Deus mostra a vida do outro. Aí a pessoa fala: quem te falou? Foi ninguém. Como é que você sabe? Não sei. Eu só sei que eu sei. E como é que você sabe? Eu sei porque eu estou cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo falou para mim. Está entendendo? Eu sei que enquanto eu estou pregando, teu coração está queimando. Eu sei que enquanto eu estou falando a palavra de Deus, o Espírito Santo está te enchendo de alguma forma, de alguma maneira. E eu quero que você pegue na mão da pessoa que está ao seu lado. Segura na mão de alguém. Talvez ele já tinha te enchido antes mesmo de eu falar. Talvez ele já tinha colocado uma palavra no teu coração antes mesmo de eu dizer isso. Mas você segurou aí. Você travou e falou assim: não vou falar nada não, porque eu não sei se é Deus. Ei, escute. O Espírito Santo está enchendo você para você falar. Então se ele está te enchendo, fala. Se ele está te enchendo, fale, não fique com medo. Se ele está te enchendo, fale: pastor, mas eu tenho medo. Fique tranquilo, o que ele falou não foi fofoca. O que ele falou foi algo revelado. É da parte de Deus, para a edificação do teu irmão, para a edificação da igreja. Então, em nome de Jesus, se você já foi cheio do Espírito Santo, libere uma palavra para alguém que está aí. Libere uma palavra para alguém que está ao seu lado, sem medo de errar. Deus está contigo, Deus está na tua vida.